Dale gurizada, sejam muito bem-vindos ao meu canal Matemática Aulas e Dicas. Eu sou o professor Joel e na aula de hoje eu quero te mostrar como fazer as 4 operações básicas com números em notação científica. Caso tu não lembres de notação científica, assiste o meu vídeo anterior, certo? Vem aqui comigo e vamos começar falando de adição e subtração. É importante saber que, para que a gente possa somar ou subtrair 2 ou mais números em notação científica, existe um critério. A potência, no caso, as potências de base 10, elas têm que ser exatamente iguais, ou seja, com os expoentes idênticos. E isso, na grande maioria das vezes, não acontece, tanto que eu já nem coloquei nesses meus 2 exemplos essa situação. Agora, tem como a gente fazer aparecer essas potências, né? Deixar elas em potências idênticas. E, para isso, a gente precisa mexer com propriedades de potência, certo? Ou a gente mexe no 10 na 3, ou seja, reescreve o 10 na 3 de tal maneira que apareça um 10 na 4, ou a gente faz o contrário, reescreve o 10 na 4, sem mudar o seu valor, de tal maneira que apareça um 10 na 3. O que eu sempre faço? Eu sempre mexo na potência de expoente maior para o menor. Assim fica um pouco mais simples de fazer esse processo. E para fazer isso, eu preciso resgatar contigo multiplicação de potências de mesma base, que é uma das propriedades. Lembra comigo? Olha aqui, ó. Se a gente tem uma multiplicação de 2 potências de mesma base, o que a propriedade nos permite fazer? Reescrever esse produto numa única potência. Conserva a base e eleva a soma dos expoentes. Como o interesse é reescrever o 10 na 4, ou seja, eu tenho uma potência, e eu quero reescrevê-la como um produto de 2 potências. Sempre tu vai reescrever como um produto de 2 potências. Poderia ser 3, não vai te ajudar. Escreve só 2 que já é o suficiente, tá? De tal maneira que uma dessas potências de base 10 seja aquela que tu queres. Eu quero que apareça um 10 na 3. Para que esse produto volte a ser 10 na 4, ou seja, multiplicação de potências de mesma base, tu precisa conservar a base e somar os expoentes, como tu já tem 3, para somar 4, só pode ser 10 na 1. Pronto. Fizeste a decomposição aí do 10 na 4 como um produto de 2 potências de base 10. É assim que vai ser feito, certo? Então, vamos reescrever aqui, ó. 3,5 vezes 10 na 4, eu vou reescrever como 10 na 1, vezes 10 na 3, mais 2,71 vezes 10 na 3. Perfeito? Então, ó, este 10 na 3 aqui, né, nessas parcelas, eu vou deixar. O resto eu vou resolver. Então, primeiro eu vou ter que fazer esse produto, né, antes da soma, obviamente, pelas prioridades nas operações. 3,5 vezes 10 na 1. Lembra que multiplicação de números decimais por potências de base 10, tu não precisa fazer essa conta, hein? É só jogar a vírgula para a direita. Quantas casas tu vais mover a vírgula para a direita? Depende do expoente da potência de base 10. Como o expoente é 1, vou mover a vírgula uma casa para a direita. Então, 3,5 vezes 10, ó, isso daqui vira 35. Vezes 10 na 3, mais 2,71 vezes 10 na 3. Agora que as minhas potências, né, de base 10 são idênticas, como fazer a adição ou a subtração? Aí vem a parte fácil. É só tu operar os coeficientes, os fatores que estão aqui na frente dessa multiplicação dessas potências de base 10. Então, o que a gente tem que fazer? Soma 35 com 2,71 e reescreve o 10 na 3. É como se a gente tivesse 35x mais 2,71x. Né? Na soma com números com variáveis, né, com a mesma variável, a gente soma os coeficientes e conserva a variável. Aqui é a mesma coisa. Só que tens que cuidar o quê? Que 35 é um número inteiro, então é 35,0. Isso é importante porque na adição, na subtração de números decimais, é vírgula embaixo de vírgula. Tá? Então, não tenha vírgula, escreve ali. E 2,71, ó, cuidado, vai colocar aqui. E vai fazer a soma. Se quiseres, ó, acrescenta zeros, quantas vezes quiser até engolar as casas, só para fazer a soma e não te perder. 1, 7, a vírgula é só baixar, 7, 3. Então, 35 mais 2,71 é 37,71 vezes 10 na 3. Como eu disse, só repetir o 10 na 3. Perfeito? A subtração é a mesma coisa. Observa.
1,02 vezes 10 na 6 menos 2,14 vezes 10 na 4. Eu preciso que as potências de base 10 sejam semelhantes. Não acontece. Então, eu vou reescrever o 10 na 6. Ó. Eu preciso reescrever o 10 na 6 sem mudar o seu valor. Então, eu vou sempre reescrever ele como um produto de duas potências de base 10, mesma base, certo? O que eu preciso? Que uma dessas potências seja 10 na 4. Então, um expoente é 4. Para fechar 6, né? Só diminuir aqui. Aqui tem que ser 2. Multiplicação de potência na mesma base, conserva a base, somos os expoentes. Ou seja, tu voltou para o 10 na 6. Então, eu só estou mudando a escrita, não estou mudando o seu valor. Isso é muito importante. 1,02 vezes 10 na 6. Ou seja, 10 na 2 vezes 10 na 4. Menos 2,14 vezes 10 na 4. Olha aqui, ó, 10 na 4, 10 na 4. Então, eu vou fazer esta conta aqui. Primeiro produto antes da soma. 1,02 vezes 10 ao quadrado, ó, 2 no expoente, joga a vírgula 2 casas para a direita. Então, a vírgula vem para o final. Logo, vai ficar 102. 102 vezes 10 na 4, menos 2,14 vezes 10 na 4. Certo? Perfeito? Agora que as potências de base 10 são idênticas, a gente opera com os fatores que estão aqui na frente. Então, eu tenho que fazer 102 menos 2,14. De novo, vírgula embaixo de vírgula. Ó. 102,0 menos 2,14. Acrescenta um zerinho aqui, igual às casas, e faz a subtração. Então, 0 não dá para diminuir 4, vou fazer aquela história lá de pedir emprestado lá para o 2, né? Então, vai ficar 9, vai ficar 10. E aqui ficou 1. 10 menos 4, 6. 9 menos 1, 8. Baixa a vírgula, vai pedir emprestado, não tem aquela história toda, então aqui vai ficar 11, né? E aqui vai ficar 9. 11 menos 2, 9, 9. Ou seja, 99,86, certo? Logo, ó, 99,86 vezes 10 na 4. Perfeito? Tranquilo? A adição e subtração dá um pouquinho de trabalho por conta de as potências não serem semelhantes. Tu vai ter que transformar em potências semelhantes. Se já forem, é só somar ou subtrair os coeficientes. Na multiplicação e na divisão é muito mais fácil, porque não tem esse critério. Não importa se as potências, né, de base 10 são semelhantes ou não. Porque na multiplicação, o que a gente faz? Ó, fator vezes fator. Vou fazer essa multiplicação. E 10 na 3 vezes 10 na 2, né? A ordem dos fatores não altera o produto, então eu agrupo os termos semelhantes, certo? 10 na 3 vezes 10 na 2 é muito mais rápido de fazer, porque eu entro de novo nessa propriedade, certo? Eu conservo a base, né? Vai ficar 10, e somos os expoentes, 10 na 5. Vai ficar alguém aqui na frente vezes 10 na 5. Então, eu só tenho o trabalho de fazer, ó, 4,2 vezes 0,4, tá? 8, 16, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. E aí tu vai somar. Então, esta soma aqui, ó, vai ficar 8, 6 e 1, certo? Só que aí não esquece, onde que vai a vírgula? São duas casas após a vírgula, é um em cima e um embaixo. Então, da direita para a esquerda, ó, 1,68. Ou seja, 1,68 vezes 10 na 5. Na divisão é a mesma coisa, né? Eu divido o fator do primeiro número na notação científica pelo fator do segundo número na notação científica. E depois eu divido as potências de base 10 entre si. Por quê? Divisão de potências de base 10, ó, outra propriedade. Na divisão de potências de base 10, tu conserva a base e eleva a subtração dos expoentes. Então, 10 na 5 dividido por 10 na 2 vai ser alguém vezes 10 na 3. Eu diminuo os expoentes. Agora, eu tenho que dividir 3,6 por 1,8. Só que aqui dá para fazer até de cabeça. 3,6 dividido por 1,8. Na divisão de números com vírgula, é importante que as casas após a vírgula sejam iguais, o que já acontece. Uma casa após a vírgula e aqui também uma casa após a vírgula. É só ignorar a vírgula. Retira a vírgula. 36 dividido por 18 é 2, 2 inteiros, resto 0. Então, vai ficar 2 vezes 10 na 3.
Pronto, resolvido aí a divisão. Espero que tu tenhas gostado. Se sim, curta o canal e se inscreva. Até a próxima aula.